Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante aqui, que é o fundo de emergência. Então, antes da gente pensar em diversificar a carteira, fazer essa questão aí de investir em vários ativos, a gente precisa pensar na segurança, tá? Então, por isso que hoje a gente vai falar desse fundo de emergência hoje. Então, pesquisei aqui alguns artigos e a gente vai estar trocando uma ideia hoje aqui. Então, fica até o final nesse vídeo aqui. Peço para vocês, por gentileza, se inscrever no canal, deixar os sininhos de notificação aí ativado e depois você deixa nos comentários aí o que vocês acharam, tá bom? E curta depois esse vídeo aí e compartilhe com os amigos, tá ok? Então vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Para vocês verem. Então, pessoal, hoje a gente vai falar dessa questão do fundo de emergência, né? Que é uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? Então, antes da gente investir, a gente tem que pensar nessa questão do fundo de emergência. Que o que é isso daí, pessoal? Na verdade, ele é uma segurança porque a maioria dos investimentos, quando a gente passa de renda fixa para renda variável, para poder capturar rentabilidades maiores, renda passiva, eu não posso mexer naqueles investimentos. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter esse fundo de emergência para que caso ocorra algum problema da renda que eu já tenho hoje com o meu trabalho, eu consiga suprir essa necessidade, tá? Então eu pesquisei aqui em alguns sites. Então, por exemplo, aqui tem o site do SPC Brasil, que aí que todo mundo conhece esse site, né? Então, aqui tá falando, ó, tudo sobre reserva de emergência, o que é e como construir a sua, tá? Então aqui está mostrando aqui alguns detalhes, tem outros sites também, então a gente vai fazer um comparativo aqui para ver o que é mais interessante e juntar o que tem de bom em cada site. Então não é bom a gente sair acreditando em tudo que a gente vê, por isso que é bom a gente fazer um comparativo, pegar um compilado daquilo para tomar decisão, tá bom? Então aqui tá falando o que, pessoal? O que é o fundo de emergência, né? O fundo de emergência é um valor que você mantém aqui, ó, separado exclusivamente para lidar aí com imprevistos, né? Então esse dinheiro, ele é destinado para a gente cobrir despesas aí inesperadas. Então imagina, por exemplo, aí um problema de saúde, o carro quebrou, alguma necessidade aí da família que tem que ser urgente. Então eu preciso ter aquele dinheiro de imediato. Então se eu estou investido em algum investimento que ele tem ali alguma questão que eu preciso fazer o quê? Eu preciso resgatar na hora, aí é ruim, né? Se, por exemplo, esse investimento ele tiver alguma carência, se for um investimento de renda variável, que a gente vai falar lá na frente, e eu vou ter que resgatar ele, é ruim, entendeu? Porque o objetivo dos investimentos é lá na frente a gente ter renda passiva e não mexer neles, tá bom? Então é primordial eu ter essa questão aí da reserva de emergência. Então como que eu calculo aqui a reserva de emergência? Existem alguns fatores que tem alguns sites e alguns analistas indicam, tá bom? Nesse caso aqui tá falando que aqui, ó, o ideal é a gente cobrir aqui de 3 a 6 meses de despesas, que é o quê? Eu preciso fazer primeiro, eu preciso listar todas as minhas despesas mensais, deu lá X. De quanto tempo que eu quero fazer esse fundo de emergência? É 3 meses? É 6 meses? É um ano? Lá no final eu vou deixar a minha opinião de como que eu faço para minha segurança aí na questão do fundo de emergência. Então aqui, por exemplo, se suas despesas mensais aqui for R$ 3.000 e você deseja criar uma reserva de emergência de 6 meses, deve ter aqui pelo menos R$ 18.000 guardados. E a questão é, aonde que a gente guarda, né? E qual que é a importância disso? Então, falando da importância disso aqui no site, eles fizeram aqui uma pesquisa, aqui tem uma pesquisa aqui que tá aqui designada, que existe aqui indícios até de problemas na saúde. Então, por exemplo, aqui alterações no sono, no apetite, e aí ansiedade, entre outros problemas que podem vir a acontecer. Então, olha a importância aí de você ter o seu fundo de emergência bem estabelecido, né? Então, como fazer aqui uma reserva de emergência? Faz uma auditoria completa aqui das nossas despesas aqui, tá bom? É realmente uma auditoria. Estabelecer aqui metas claras, automatizar aqui as economias, utilizar benefícios e recompensas financeiras. Eu tenho que abrir um pouco ali mão da rentabilidade, porque eu tenho que pensar que eu preciso ter o dinheiro na hora. Então eu tenho que pensar em liquidez alta. Quem não assistiu aí os meus vídeos aí,
Vocês podem entrar aí no meu canal e eu vou deixar aqui um vídeo aqui de algum vídeo aí que é interessante de algum desses investimentos para vocês entrarem aqui no meu canal e dar uma pesquisada lá e depois dar uma aprofundada melhor. Aqui no caso tá falando do Tesouro Selic, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem depois, tá bom? Que é um investimento de renda fixa aí com liquidez diária. E não é uma recomendação de investimentos, mas é bom dar uma olhada nisso daí, entre outros investimentos que fazem sentido, tá? Que tenha liquidez alta, diária e de baixo risco. Fazer revisões periódicas, essa educação financeira contínua aí é um pouquinho do que a gente está tentando passar para vocês aí de formação do que eu aprendi aí durante todos os anos aí, né? Criar um fundo de oportunidades que é o quê? É o famoso caixa, pessoal. Então sempre eu ter ali um dinheirinho reserva para oportunidades. Uma coisa é o fundo de emergência, então eu tenho um fundo ali de oportunidades também. Envolver a família aí, trocar uma ideia, ver o que dá para cortar de gasto, entre outros aspectos aí para definir um objetivo único aí para a família inteira, tá? E planejar ao longo prazo. Como que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, tá bom? Então achei esse site aqui com uns temas aí bem interessantes, tá? Entrei no site aqui do Serasa também, fala aqui de 3 passos, que coincide também com o outro site. Fala também aqui a mesma coisa, ó, aqui eles até chamam aqui um nome mais popular, que é o famoso pé de meia, né? Então esse pé de meia é para quê? Para que eu consiga ter dinheiro ali na hora, sempre quando eu precisar, se acontecer algum imprevisto. É sempre isso daí, é pensando em algum imprevisto, tá bom? Quando usar? Quando ter algum imprevisto. Aqui tá falando, ó, uma geladeira quebra, aqui estoura um cano, o carro quebra, entre algum desses problemas aí para não onerar meu orçamento. Aí aqui tá falando em 3 etapas aí, tá dando um exemplo. Então, foi que nem mostrou no outro site aqui, ó, organize seu orçamento, aqui ó, água, luz, aluguel, se for o caso, né? Alimentação, plano de saúde, transporte, lazer, cartão de crédito, entre outras. E defina aí uma meta mensal para reserva. Quanto que eu consigo gastar? O legal é o seguinte, se hoje, pessoal, você consegue guardar R$ 10 e você consegue ver que ele está começando a ter aquele rendimento, você vai ter aquela vontade de cortar um pouquinho mais os gastos para poder depois aumentar para 20, aumentar para 50, aumentar para 100, e aí você vai cortando o gasto e vai aumentando aqui para conseguir atingir seus objetivos mais rápido, né? Então é bem bacana aqui esse artigo também. Viva o mantra da economia, vamos ver aqui. Durante o tempo que estiver reservando dinheiro para imprevistos, mantenha o plano. E viva o lema, isso é importante para mim na minha vida? Olha só que dica legal. Eu vou me controlar e atingir meu objetivo? Se não for importante, você não gasta. Se for importante, aí você acaba gastando, não tem jeito, né? Tá bom? Aí vi aqui na Exame também, um outro artigo, que fala também aqui coisas bem parecidas. É algo fundamental para qualquer pessoa, pois ajuda a cuidar de imprevistos. Então, isso aqui é sempre para pensar nos imprevistos eventuais que a vida aí nos proporciona. Agora que já se definiu a reserva de emergência, é preciso saber que geralmente se recomenda que as pessoas tenham pelo menos de 3 a 6 meses de despesas essenciais. Então aqui está falando de 3 a 6 meses, né? Então como montar uma reserva de emergência, aqui está falando a mesma coisa. Listar as despesas. É interessante, né? O bacana é que quando você lista despesas, você vai olhar, pô, mas isso daqui faz sentido eu estar gastando? Isso daqui faz, beleza. Isso aqui não faz, você vai cortando. Aí você define o valor da reserva, o quanto você consegue ali no momento, né? Fazer essa reserva mensal até você atingir a sua meta. Escolher onde guardar o dinheiro, planejar os aportes financeiros, o quanto você vai conseguir guardar por mês aqui e reavaliar aqui, ó, regularmente. Onde deixar as reservas? Então é a mesma questão, eu preciso de liquidez ali rápida e que tenha uma rentabilidade interessante, mas não tão alta, né? Porque, querendo ou não, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então eu preciso de baixo risco e alta rentabilidade. Então aqui ele está dando aqui algumas dicas, né? Ó, o próprio CDB, o próprio Tesouro Selic. Se você não viu meus vídeos, novamente entra lá e vê meus vídeos lá que eu estou falando direitinho aqui de cada um desses investimentos. Aí você avalia, mergulha nele, e, pesquisa bastante e vê qual que faz mais sentido aí para vocês aí para colocar o teu fundo de emergência. Então aqui fala aqui que pelo menos, ó, no caso do CDB, 100% aí do CDI, e o Tesouro Selic aqui é um ativo muito seguro, uma vez que é emitido pelo governo brasileiro. Fundos de renda fixa. E aqui até fala, ó, um pouquinho aqui, ó, poupança, ó, é bom deixar o dinheiro aqui em ações e FIIs.
Então, é uma outra coisa que a gente vai estar falando mais nos próximos vídeos mesmo, tá bom? Vale a pena deixar reservas aqui de emergência no exterior? Aqui tá dando algumas dicas, depois vocês pesquisam, tá? Então, pessoal, resumindo é isso daí, o fundo de emergência, ele é feito para quê, né? Como eu mencionei, ele é para emergências. Então, ele não é, eu não posso esperar a rentabilidade alta dele. O foco dele é liquidez imediata, no caso de acontecer algum imprevisto, entendeu? Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, aperte o sininho aí das notificações, tá bom? Não deixe de conferir minha playlist aí de renda fixa para vocês estudarem aí, para quem não tem fundo de emergência ainda, tá? E é isso, brigadão, tá bom? Até a próxima, valeu!